O Cidade Alerta Paraíba desta sexta-feira começa trazendo o desfecho de um crime que chocou toda a cidade de Patos, aqui no sertão do estado, em agosto deste ano. A Polícia Civil conseguiu prender, na manhã de hoje, 5 suspeitos de participação no assassinato do empresário Edgar Pascoal Nunes, o famoso rabo cheio. Entre os presos estão a esposa e a filha da vítima. Segundo as investigações, a mulher de Edgar teria dopado a vítima para que ele fosse morto a tiros pelos executores. A repórter é a Maiara Medeiros. Acompanhe. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Na última terça-feira, o veículo utilizado no crime foi apreendido e 3 suspeitos foram detidos pela polícia. As investigações estão sendo concluídas e seguem até que o último envolvido no caso seja preso. Estamos no encalço aí do último suspeito desse crime. Se encerrou o prazo para a conclusão do inquérito e o inquérito tem que ser encaminhado à justiça nesse momento. O restante das investigações, elas seguem em autos apartados e vamos encaminhar o quanto antes para a justiça. O caso aconteceu em agosto deste ano, quando o comerciante de 51 anos, Edgar Carlos Pascoal, o rabo cheio, foi assassinado a tiros durante a madrugada na casa onde morava, no bairro Jatobá, em Patos. Esposa e filha da vítima disseram à polícia que homens armados entraram na casa deles e atiraram contra o Edgar enquanto ele dormia. Mas logo surgiram as contradições. Nós perguntávamos quantos indivíduos eram. Um dizia que era 3, outro dizia que era 4. Então, as características, as vestimentas. Aí um dizia que estava encapuzado, o outro estava só de boné. Enfim, o que já levantava suspeita de ambos. A Ingrid, ela disse logo de início, em seu primeiro depoimento, antes de ser presa, que ao ouvir os disparos, estava na outra residência que ficava nos fundos da casa de rabo cheio, que saiu desesperada, correndo, porque já sabia que era alguma coisa com o pai dela e a mãe. Só que ao analisar as imagens, nós a vimos saindo calmamente da residência, com o telefone celular em punho, como se estivesse falando com uma pessoa passando alguma indicação. A Raelma, que estava na residência no momento com o rabo cheio, disse que só acordou com um barulho batendo alguém na porta, dizendo que ficasse calada e executaram a vítima. Só que já isso provado por perícia. E no local não havia qualquer sinal de arrombamento. E elas alegaram que era comum a vítima dormir com as portas abertas de sua residência. Só que no local do crime havia cheques, notas promissórias de altos valores. Eu me recordo só de cheques apreendidos no local ali, dá algo em torno de 150 mil reais. Então, ou seja, ninguém que resguarda essa quantia vai dormir com portas abertas. Isso foi desmentido até para os próprios familiares, que ele não tinha esse costume. Ou seja, houve uma facilitação completa para o crime. E a Ingrid contribuiu de forma decisiva, porque ela ficou mantendo contato com os executores, que após a análise de câmeras, nós percebemos que eles estavam perdidos na cidade de Patos. No decorrer das investigações, foi identificado um cheque assinado pela esposa de Edgar no valor de R$25 mil, compensado na conta da vítima um dia antes do crime acontecer. Para a polícia não resta dúvida de que a mandante é a esposa dele. Isso aí está fora de dúvidas. A gente só sabe dizer algumas circunstâncias que envolvia o casal, que era crise no casamento, haviam se separado há cerca de 15 dias, o rabo cheio já havia se mudado da residência dele, já havia uma desconfiança dele por parte dela, porque esse cheque de 25 mil não foi o primeiro, que havia a assinatura dela e que ele questionava o cheque. Então, toda uma questão aí que envolvia o casal, uma crise no casamento, e que o motivo específico só ela um dia poderá declinar o porquê que fez isso. Se era porque ela era agredida ou alguma outra situação, mas há toda uma circunstância de fatores que realmente nos fazem a chegar à conclusão de que ela é a mandante, não só por esses fatores, mas por todas as provas que foram produzidas no inquérito. Outras informações foram levantadas pela polícia, como relacionamentos extraconjugais entre a mulher e o cunhado dela, além de outras situações que fizeram a polícia desconfiar de pessoas próximas à vítima. De posse da microfilmagem do cheque, nós percebemos 2 características interessantes nesse cheque. Primeiro, que era assinado por ela, era uma conta conjunta, uma microempresa que os dois
podiam assinar o cheque. Não era comum ela assinar cheque dele, isso é uma exceção diante de toda a análise de cheques das contas dele. E também uma característica que ele, no meio comercial aqui em Patos, todos os comerciantes sabem que ele coloca o manuscrito, o nome dele no verso do cheque, rabo cheio. E esse cheque não tinha essa característica, não tinha o nome dele no verso do cheque. Tudo isso causou muita suspeita. Nós, após analisarmos as contas bancárias dele e toda essa situação, a gente começou a investigação a partir desse cheque e a partir da identificação do veículo. E foi a partir desses dois pontos de ligação que nós conseguimos, junto a um trabalho de inteligência, chegar aos demais autores. Ficou evidenciado depois que esse cheque foi utilizado como forma de pagamento aos executores que ela havia contratado junto, por intermédio do Cacau, o José Carlos, e que esses executores vieram aqui apenas para a execução do homicídio. E todo o planejamento intelectual desse caso foi feito pela Raelma, com o apoio e auxílio a todo momento do José Carlos, o Cacau, que foi o responsável por contratar os executores do crime e por trazê-los até aqui à cidade de Patos. Após vários oitivos em termos de depoimentos de familiares e de indivíduos e de pessoas lá do Pernambuco, identificamos que o José Carlos ele tinha um relacionamento amoroso com Raelma. Isso já há bastante tempo, já se conheciam através de grupos de redes sociais de missionários religiosos e iniciaram um relacionamento amoroso. Um pastor. Seria um pastor, mas após a efetivação da prisão dele no estado do Rio Grande do Norte, lá ele foi interrogado aqui pela Delegacia de Homicídios. Ele confessou a prática do crime, mas negou a todo instante qualquer tipo de relação amorosa com a Raelma. Sobre quem cometeu o crime, o chamado pistoleiro, as investigações ocorrem em segredo de justiça. Várias pessoas estão sendo ouvidas diariamente e o trabalho da polícia deve se intensificar ainda mais. Essa última parte aí, como ainda existem diligências pendentes, ela corre em segredo de justiça ainda. Olha, antes de qualquer coisa, né, os parabéns aí a esse brilhante trabalho desenvolvido pelos delegados Adjunto Neto e Gaudêncio Neto nessa investigação. Praticamente já desvendaram todo o crime, né, toda a mecânica de como esse crime aconteceu, a contratação dos pistoleiros. As motivações ainda estão aí, por serem realmente declinadas pela própria Raelma. Agora, o que mais me chama a atenção é como é que esposa e filha trabalham, segundo informações aí da polícia, em conluio com outros elementos para tirar a vida de uma pessoa que já foi o marido dela, no caso da Raelma, e também em relação a Incred, né? A Incred, que é a filha, então, do rabo cheio. Ingrid, né? Ingrid, porque ali tá escrito errado, desculpa, né? Como é que a Ingrid, que com certeza foi muito, talvez aí adulada pelo pai, amada pelo pai, faz aí um conluio para combinar a morte do rabo cheio, que era o pai da Ingrid e o esposo da Raelma. Tá aí agora o ex-casal, né? Segundo informações, havia crise no casamento, mas nada justifica você aí combinar a morte de outra pessoa, sei lá, por interesses os mais variados, né? Interesses financeiros, sei lá, discussão aí entre o casal. Tá aí a imagem tanto da Raelma quanto da Ingrid, esposa do assassinado, e tá aí também a filha do assassinado. Segundo informações dos policiais, né, elas estavam em conluio para tirar a vida, então, do rabo cheio, que é de um absurdo tremendo. Ou seja, você não pode confiar mais nem na sua família, nem na própria família, nem nos próprios filhos e muito menos aí na sua esposa. Mais uma vez, parabéns ao brilhante trabalho dos delegados nessa investigação. Ainda segundo o delegado Gaudêncio Neto, o corpo da vítima foi exumado para que fossem realizados exames toxicológicos. Só a partir daí pode ser ou não confirmado que a vítima foi dopada antes de morrer. Os resultados destes exames ainda estão sendo aguardados.